A sala de aula na África, ela é um verdadeiro campo de batalha. E isso já faz mais de um século. A gente vai mergulhar na história dessa luta, que é no fundo uma disputa sobre identidade, sobre poder e, claro, sobre o futuro de um continente inteiro. E essa é uma batalha que, olha, tá longe de acabar. E tudo começa com uma pergunta bem forte, né? Para que serve uma sala de aula? É para empoderar, para libertar ou é para controlar? Porque se a gente olhar para a história do continente africano, a educação foi usada sim para as duas coisas. E muitas vezes ao mesmo tempo. Então, para a gente entender essa briga de hoje, a gente tem que voltar lá na origem de tudo, no projeto colonial. A verdade é que a sala de aula, na maior parte da África, não nasceu com a ideia de educar. Ela foi pensada, na verdade, para servir a um império. E essa ideia é a chave para entender tudo. A educação colonial, ela não foi um presente, sabe? Foi uma ferramenta. O objetivo não era, de forma alguma, desenvolver o povo africano. O plano era bem outro. Criar uma pequena classe de administradores locais, de trabalhadores que pudessem, basicamente, fazer a máquina colonial girar, tudo isso para garantir que o poder continuasse, claro, nas mãos dos europeus. E olha só como essa estratégia funcionava na prática. O conteúdo era todo focado na Europa. História europeia, geografia europeia, a história africana era simplesmente ignorada. Isso, claro, acabava sufocando as culturas locais. E as línguas? Impunham o francês, o inglês, o português, criando barreiras enormes que excluíam a maioria da população. O resultado de tudo isso? Uma educação que te fazia perder sua própria identidade. Uma educação feita sob medida para servir ao colonizador. Mas claro, a história não acaba aí, né? Com a independência, um capítulo totalmente novo começou a ser escrito. Era o momento da resistência, de um esforço gigante para construir sistemas de ensino que fossem finalmente africanos. É porque a independência política foi só o primeiro passo. A verdadeira batalha, a luta pela alma do continente, ela só mudou de lugar. Saiu dos campos de guerra e foi direto para dentro da sala de aula. E é lá que essa luta acontece até hoje. E esse processo todo de tentar reverter esse legado colonial ficou conhecido como africanização. Foi um caminho com basicamente 3 grandes etapas. Primeiro, o óbvio, conquistar a independência política. Depois vinha a tarefa, olha, gigantesca de reformar todos os currículos. E por último, talvez o passo mais difícil e mais profundo, resgatar as histórias, os saberes, as línguas, tudo aquilo que tinha sido silenciado por décadas. E esse resgate não era só uma ideia no papel, não. Significava, na prática, trazer de volta para a sala de aula figuras históricas incríveis como Mansa Musa. A gente está falando do homem mais rico de toda a história. E a história dele de poder, de riqueza, de influência tinha sido completamente apagada dos livros. E não parava por aí. Era também sobre resgatar o prestígio de lugares como Timbuktu, que já foi um dos maiores centros de conhecimento do mundo. Era uma forma de mostrar que a África sempre teve, sim, uma tradição riquíssima de sabedoria e aprendizado. Era um movimento que varreu o continente. A ideia era restaurar o orgulho na história de impérios fantásticos como Kush, Aksum, Songhai. Era para deixar bem claro que a grandeza nunca foi e nunca será uma exclusividade da Europa. Só que essa jornada, claro, não é nada simples. A gente precisa agora olhar para os desafios de hoje. Porque a verdade é que essa luta está longe de acabar. E os problemas que foram herdados, nossa, são muito, muito profundos. A realidade no dia a dia é bem complexa. Os obstáculos são gigantescos. A gente está falando de pouco dinheiro para a educação, de infraestrutura precária, de uma evasão escolar altíssima. Faltam professores qualificados, faltam livros e materiais que conversem com a realidade dos alunos, e ainda por cima tem instabilidade política, conflitos e desigualdades absurdas. Um exemplo é Guiné-Bissau, onde a escola na capital é uma coisa e no interior é outra completamente diferente. No fim das contas, cada um desses problemas é uma herança direta do período colonial que ainda precisa ser resolvida. Mas se tem uma coisa que marca a história africana é a resiliência. Então, vamos sair um pouco dos problemas e focar nas soluções. Porque existe muita criatividade e muita determinação em campo hoje para superar tudo isso. E olha que interessante, parte da inovação veio até de fora, com o pensador brasileiro Paulo Freire. A ideia dele de que a educação tem que ser um diálogo e não uma coisa imposta de cima para baixo caiu como uma luva em países como Angola e Moçambique. Pensa bem, ele defendia uma educação que começa a partir da realidade do aluno, que valoriza a cultura daquele lugar. Ou seja, era exatamente o contrário do modelo colonial. E existem exemplos bem concretos de tentativas de mudar o sistema todo. Um caso famoso é o da África do Sul, depois do fim do Apartheid.
Eles criaram o chamado Currículo 2005, que foi um esforço gigantesco para unificar um sistema que era todo dividido, para dar acesso a todo mundo e, o mais importante, para finalmente respeitar a diversidade cultural absurda daquele país. E hoje, as inovações são muitas, super vibrantes. Tem escola misturando tecnologia de ponta com saberes ancestrais, tem currículo que agora inclui música, arte, as tradições orais, para valorizar outras formas de aprender e de conhecer. Existe um esforço enorme para criar material didático nas línguas locais e, algo fundamental, para colocar as contribuições das mulheres africanas no centro da história. Cada uma dessas iniciativas é um passo importante para construir uma educação que seja, de fato, africana. Beleza. Tudo isso nos leva a uma pergunta central. Depois dessa luta toda, de tanta inovação, qual é o grande objetivo? O que, no final das contas, quer dizer descolonizar a educação? E a resposta é muito mais profunda do que parece. Descolonizar a educação não é só trocar o livro de história europeia por um de história africana. É muito mais. É uma mudança total de perspectiva. É sobre colocar o estudante africano no centro de tudo, não mais como alguém que só recebe um conhecimento que vem de fora, mas como verdadeiro protagonista da sua própria história e do seu próprio conhecimento. E na prática, como essa visão vira realidade? Bom, quando se criam universidades de estudos africanos, o que se está fazendo é incentivar a pesquisa feita por africanos para africanos. Quando se produz material nas línguas locais, se está garantindo que todo mundo tem acesso ao conhecimento. Quando se coloca arte e oralidade no currículo, se está valorizando que existem muitas formas de saber. Cada uma dessas coisas tem um objetivo bem claro: fortalecer a identidade cultural e colocar de vez o africano como dono da sua própria educação. E a gente termina então com uma reflexão. A luta pela sala de aula na África, como a gente viu, é muito mais do que só uma questão de educação. É uma luta sobre quem tem o poder de contar a história, sobre quem define o que é identidade e, no fim de tudo, sobre quem vai construir o futuro. Uma questão, sem dúvida, muito poderosa.